Meu Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor da cruz. Essa live, meu Deus, cultuando ao Teu santo nome, Espírito de Deus. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, resgatar a vida, Senhor da glória. Que cada pessoa, meu Pai, que entrar nesta live, ó Deus, possa ser abençoado, Senhor da glória. Que possa, meu Pai, estar com seus ouvidos abertos, Senhor Jesus, para ouvir a sua palavra, Deus. Porque nós cremos, Espírito Santo de Deus, que a palavra, a fé é pelo ouvir, Senhor, e ouvir da sua palavra, Espírito Santo. Porque aquele que se alimenta do Senhor jamais sentirá fome, Deus. E nisso nós cremos, Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós nos alimentarmos do Senhor, nós jamais sentirá fome, porque o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, cessar, meu Pai, todo o caos dessa nação, Senhor da glória. Faz aquilo, meu Deus, que te apraz, Senhor Jesus. Porque nada, meu Pai, passa despercebido aos teus olhos, porque o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente, Senhor da glória. Deus abençoa, meu Pai, cada pessoa, Deus, que está assistindo agora em suas casas, ó Deus. Que não pode, ó Deus, te cultuar, meu Pai, num templo. Mas nós cremos, ó Deus, aqui nesta noite, que iremos, meu Pai, cantar cânticos e hinos ao Senhor, ó Pai. Nós cremos, meu Pai, nisto, Senhor da glória. É por isso que estamos aqui, ó Deus, nesta live, Senhor Jesus. Nós não podemos, Pai, parar, porque a igreja não pode parar, porque a igreja somos nós, ó Espírito de Deus. Alcança, Deus, vida, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, ir agora nos hospitais, Senhor Jesus, visitar, meu Pai, pessoas agora enfermas, Deus. Encontra, Pai, aquelas pessoas desabrigadas, Senhor da glória, sem direção, Espírito Santo. Que o Senhor possa, Deus, alcançar todas elas, Senhor da glória, com sua glória. Pai, eu te peço, fica conosco essa noite, em nome de Jesus. Não há outro como tu. Não há outro, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Queridos, uma palavra de Deus para nós, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 22 e o versículo de número 29. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhe, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Vamos até repetir. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo o sempre.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa noite, ó Deus querido, é uma noite de gratidão ao Senhor. Uma noite, Deus querido, que estamos, Pai, reunidos em espírito, meu Senhor da glória, nas nossas casas, na casa de algum amigo ou de um parente. Ó Deus, mas com o propósito, meu Deus, que de através desse vídeo, Senhor, poder ouvir, poder aprender um pouco mais da Tua palavra e assim engrandecer, meu Deus amado, a Tua santidade, Te glorificar e Te exaltar pelos meus feitos. É uma noite, Senhor da glória, que nós necessitamos, Pai, da Tua intervenção, como todos os dias das nossas vidas. Peço, Deus, que o Senhor incline os seus ouvidos para as orações feitas aqui nesse lugar. Alcance, meu Deus amado, com a graça do Senhor nas nossas vidas, e que o Senhor possa, meu Deus, por meio do Teu Espírito Santo, revelar-se para nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Revela-se, Senhor, fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, lemos um versículo no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 22 e o versículo de número 29. E eu gostaria de dar um título a essa ministração de hoje, que é: errais não conhecendo as Escrituras. Ou seja, nós erramos porque não conhecemos aquilo que Deus quer que nós conheçamos, ou seja, a sua palavra. Por não conhecer a palavra de Deus, muitas das vezes cometemos erros que nós não deveríamos cometer. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Escute, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, já é por si só um grande milagre, é uma coisa, algo tão maravilhoso, que era para a gente todos os dias e em todos os momentos que nós tivéssemos assim um pouco, digamos, desobrigado de algum trabalho, estar meditando nessa palavra, porque essa palavra, ela por si, como já falei, é um milagre. Olhe bem, há vários e vários milênios a humanidade tem recebido influência de livros, de diversos livros, e o maior de todos é a Bíblia. Essas Escrituras, que também são chamadas de Sagradas Escrituras, Escrituras Sagradas. E essas Escrituras têm uma estrutura sobrenatural, com marcas sobrenaturais. A Escritura em si, a palavra de Deus, que nós devemos aprender a amar e através dela, com certeza, deixar de errar tanto. Essa palavra é maravilhosa, essas Santas Escrituras. Olhe bem, a sua composição, ela foi de uma forma sobrenatural. Como essa Bíblia chegou até hoje, até nós? É certo que existem algumas curiosidades. Por exemplo, logo no início, quando a Bíblia foi escrita, não havia capítulos e não havia versículos. Isso aí foram colocados depois para facilitar a localização de determinados textos. A Bíblia foi ficando tão assim atuante no cotidiano que se achou a necessidade de se colocar capítulos e versículos para que a gente pudesse localizar. Por exemplo, João 3,16. Aí a gente já sabe onde está, porque a Bíblia tem mais de 5.000 versículos. Imagine você
você encontrar um versículo e Jesus chorou se não houvesse uma referência que está escrito lá em João, capítulo 11, versículo 35. Como você iria encontrar esse versículo? Como citei, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que a gente ia localizar se não houvesse capítulos e versículos? E essa palavra, essas santas escrituras, elas foram escritas, meus queridos, por 40 pessoas diferentes, pelo menos 40 escritores. Durante um período de 1.600 anos aproximadamente, foi o tempo em que ela foi escrita. Então imagine que a primeira pessoa que começou a escrever a Bíblia não tinha nem ideia de quem seria a última pessoa que iria escrever a parte final da Bíblia. 1.600 anos depois, 16 séculos sendo escritas por 40 pessoas diferentes. E mesmo assim, essa Bíblia é escrita por 40 pessoas diferentes, pessoas que tinham momento que estavam em agonias terríveis. Existiam pessoas que escreveram essa Bíblia no momento em que estavam muito felizes. Existiram pessoas que estavam passando por problemas financeiros terríveis. Existiam pessoas que estavam prestes a morrer, na agonia da morte. E ainda assim, ela se encaixa perfeitamente, harmonicamente. Ela tem uma harmonia. Se você lê a Bíblia inteira, você não vê contradição entre um livro e outro. Um vai dando sequência ao outro de uma maneira tão sobrenatural que somente poderia acontecer se realmente um único autor, uma única pessoa escrevesse. E foi o que aconteceu. 40 seres humanos foram utilizados por Deus, foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Mas o seu autor é um. É por isso que ela não mudou. Por isso que quando nós lemos um livro de lamentações do profeta Jeremias, que estava lá vivendo as suas crises, nós não percebemos essa Bíblia destoar de um cidadão como Moisés, que estava escrevendo a Bíblia, ou inspirado por Deus naquele momento, num momento de grande felicidade, por estar sendo usado por Deus como um canal de bênção para libertar milhares de pessoas da escravidão. Agricultores, pessoas indoutas, pessoas de pouca cultura, pessoas muito sábias, muito estudiosas, participaram dessa escritura sagrada de uma forma efetiva. Claro que eu digo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, só por esse contexto inicial, essa palavra, ela deve ser lida, observada, meditada diariamente, cotidianamente, ininterruptamente. Aí Jesus fala em Mateus 22, 29: errais, pois não conheceis as Escrituras. Deus usou tantas pessoas para que a gente conhecesse essa palavra, para que essa palavra chegasse até nós. Olhe bem, a inspiração sobrenatural, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a própria palavra diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olhe bem, foi com esse propósito que o Senhor escreveu. Ele inspirou pessoas para escrever. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, a palavra diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo inspirou pessoas para escrever coisas que você e eu precisamos conhecer para não errarmos. Para não errar. Se eu conheço o caminho, a estrada ou a rodovia que vai para Maceió, e uma outra pessoa disser: olha, vamos para Maceió por aqui, eu vou dizer a ele: querido, não vou por aí, porque para Maceió eu conheço a rodovia, é por aqui. Eu não vou errar, porque eu conheço a estrada. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. Preservação sobrenatural. Já houve várias tentativas de destruí-la, mas todas foram inúteis. Várias e várias vezes tentaram destruir a palavra de Deus ou algum trecho dela, alguns textos, alguns livros. Mas o Senhor não permitiu. Em Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, não será destruída. A palavra não será destruída. Todas as outras coisas vão acabar, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Para sempre. Ela tem uma capacidade sobrenatural de produzir esperança. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, a palavra diz: porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tem hora que nós precisamos de esperança. E onde é que nós vamos encontrar esperança? Conhecendo as Escrituras. Se eu conheço as Escrituras, eu não vou errar tanto. Eu não vou errar porque eu erro por não conhecer as Escrituras. Ela afasta a pessoa do pecado. Quando nós conhecemos a Escritura, no Salmo 119, versículo 11, o Davi, inspirado por Deus, escreveu dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Através do conhecimento da palavra, guardei a palavra no meu coração. Hoje não vou fazer isso não, que eu vou pecar. Não vou fazer isso não, que é pecado. Vou fazer isso não, que Deus não permite. Vou fazer isso não, porque isso aqui não é da vontade de Deus, não agrada ao Senhor. Conhecendo, mas eu preciso conhecer para eu ter esse entendimento. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, guardei, para eu não pecar contra ti. Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, a palavra diz: e disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Ou seja, a palavra tem um apoio sobrenatural, porque Deus vela para fazer cumprir aquilo que está escrito. Digamos que por alguma aventura passasse despercebido pelos olhos do Senhor,
Mas quando você estivesse em oração, conversando com Deus, Deus, essa palavra, ela diz isso para mim. Ela diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Então eu não vou ficar desamparado. O Senhor vai encontrar algum repouso para mim. Então eu não vou precisar mendigar, porque o Senhor vai providenciar aquilo que eu necessito para o meu cotidiano, para o meu pão de cada dia. Conhecendo as Escrituras, lá no livro do profeta Isaías, a palavra do Senhor declara lá no capítulo 43, que ele diz: ei, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Conhecendo as Escrituras, eu posso dizer assim: Senhor, o Senhor declarou no Salmo 91, no versículo 7, que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas que eu não serei atingido. Eu estou entrando em juízo com o Senhor, e o Senhor que vela por essa palavra para fazer cumprir a minha vida, aí Ele imediatamente disse: já que Ele recebeu essa porção da palavra, se cumpra na vida dele. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, agora você não será atingido. Estão entendendo, povo de Deus? Ainda que você esteja aí, tomara a Deus que o seu coração tenha nesse momento uma inteira disposição, uma inteira entrega ao Espírito Santo, para que Ele possa falar com você. A Escritura revela Deus com perfeição. Revela Deus por meio da natureza, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 17, que a palavra diz: contudo, não se deixou a si mesmo nem sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Revela Deus por meio da natureza. A palavra mostra que aquela ação da natureza, a chuva que está caindo, o sol, o vento que sopra, o ar que você respira, é tudo providência de Deus, e a própria Escritura diz isso, que é Deus providenciando bênção para você. Quando a chuva cai, é para lhe abençoar, porque através da chuva nascem todas as lavouras que nós necessitamos para o nosso alimento. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 5, versículo 4 e versículo 5, a palavra de Deus diz: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Mostrando que as coisas da natureza revela Deus. Revela Deus, essa palavra. Essa palavra que eu devo conhecer, revela Deus por meio da história. A ciência não reconhece Deus como criador das coisas. A ciência não reconhece. Mas a história não tem como se esconder. Existe registro na história que houve uma grande peste num arraial de um povo não foi os filisteus, foi de um povo assírio, que morreram milhares e milhares de soldados. Está na história. Uma peste que deu lá.
Mas a Bíblia diz que em uma noite, um anjo de Deus passou no acampamento assírio e matou 185 mil soldados daquele exército. A ciência pode não reconhecer o poder de Deus, mas a história mostra o que aconteceu. Existe um momento na história em que se tem calculado, alguns cientistas aí meio curiosos, se tem calculado e diz que teve um dia na história que foi maior, mais longo do que os outros dias. Existem registros históricos disso. Que dia foi esse? Um dia em que Josué estava batalhando contra os filisteus e orou a Deus para que o Senhor sustentasse, segurasse o sol, para que o sol não declinasse, para que aquele dia não terminasse enquanto ele não vencesse aquela batalha. E o sol parou para que Josué vencesse a batalha. A ciência não reconhece o poder de Deus, mas a história registra, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela prospera para aquilo que Deus a enviou. E como Deus se revela por meio dessa história, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 56, a palavra diz: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas das suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Ou seja, Deus prometeu que daria aquela terra de Israel ao povo hebreu, e é lá que eles estão morando hoje, lá em Israel. É lá que mora o povo hebreu. A história se rende à palavra de Deus, porque Deus disse que ia acontecer e aconteceu. A palavra revela Deus por meio da consciência, a nossa consciência. Essa palavra, olhe bem, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, a consciência do homem está de que ele está no mundo, porque Deus colocou ele assim, mas que ele não pertence a esse mundo também. Está consciente. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, a palavra diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, a palavra foi implantada na consciência humana. A palavra que foi pregada, a palavra que foi anunciada, o evangelho que foi difundido, essa palavra, ela germinou, ela prosperou, ela se propagou, porque ela foi sendo colocada na consciência humana de que aquela palavra é a verdade, como é. Essa palavra, ela revela Deus por meio da palavra falada, como está escrita em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Por essa palavra. Essa palavra que nós devemos conhecer para não errar, ela revela Deus por intermédio de Jesus Cristo.
como está escrito em João capítulo 1, versículo 14, e diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, por meio de Jesus Cristo, que se fez carne, que habitou entre nós, nós começamos a conhecer Deus. Porque a palavra começou a nos mostrar. Essa palavra que nós devemos conhecer para não errar. Essa palavra, ela revela Deus por intermédio de Jesus Cristo. E esta palavra, a Escritura, tem características únicas. Únicas. Você pode ler muitos e muitos livros, você pode gostar muito de ler, mas você nunca vai encontrar um outro livro igual à palavra de Deus, as Santas Escrituras, as Sagradas Escrituras. É o único livro que pode ser utilizado como arma contra o Satanás, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, são armas que a gente pode usar contra o inimigo das nossas almas. Essa palavra que a gente deve conhecer. E para a gente terminar, é o único livro que não pode ser acrescentado nem diminuído. Não pode. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra das palavras desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Portanto, errais por não conhecer as Escrituras. Ah, pastor, mas é só isso que eu tenho que aprender? É claro que não, meu querido. A palavra, ela tem ensinamento para tudo que você possa imaginar. Por isso, procure ler, procure conhecer, procure viver essa palavra, porque aí com certeza você vai ser uma pessoa absolutamente vitoriosa e não irá cometer muitos erros. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, para que você possa ser abundantemente abençoado pelo Senhor. Queridos, estamos gravando essa live, mas ao mesmo tempo nós também estamos gravando um vídeo para postar no YouTube. Porque nós queremos transmitir através do nosso canal Batista Elcaná do YouTube, ao vivo. Nós queremos transmitir direto, mas nós não temos condições ainda por conta do pouco número de pessoas inscritas no nosso canal. Precisamos que você nos ajude. Se inscreva no nosso canal Batista Elcaná. Dê o seu like, seu joinha lá, e acione o sininho para que você possa receber as notificações de outros vídeos que nós postarmos. Nos ajude, amém? Que esse é o nosso canal Batista Elcaná. Por enquanto, nós temos algumas lives, mas nós iremos postar outras coisas além das lives no nosso canal.
algumas coisas bastante interessantes também. Amém? Mas o mais importante é a palavra de Deus. Temos um momento de oração agora que precisamos ler orar por algumas pessoas que pediram oração. Aí durante a live as pessoas vão pedindo e a gente vai anotando, né? Aí tem essa pessoa aqui, Winderlane, Julie, José, Tatinha, que estão em Santa Catarina, Vitória e Júnior e as 2 filhas pediram oração, e as causas dessa oração que eles estão pedindo não interessa a nós, mas interessa ao Senhor. Então é com vocês e com o Senhor. Nós vamos apresentar vocês, e eu tenho certeza que Deus entrará com providência em cada causa. E eu não vou orar tão somente por essas pessoas, mas essas pessoas nós citamos o nome especialmente porque elas pediram durante a live, e nós estamos fazendo isso. À medida do possível, sempre que você estiver aí ao vivo, na live, pedindo a oração, nós vamos citar o seu nome, se você permitir. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus querido, que Tu és conhecedor de todos os mistérios, meu Deus querido, porque com o Senhor habita a luz. Não existe nada escondido diante do Senhor. Tudo está patente, meu Senhor, diante dos Teus olhos. Porque a Tua palavra declara que o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê muito além. O Senhor vê no coração de cada pessoa. Deus, Tu sabes o que cada uma pessoa dessa necessita. Ó Pai, dessas pessoas que nós citamos aqui os seus nomes, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa acudir, entrar com as Tuas providências, com a Tua misericórdia, com graça, com favor. Ó Deus, que seja na área da saúde, meu Deus, na área do relacionamento familiar, na bênção, meu Deus amado, financeira. Ó meu Senhor da glória, quem sabe, meu Deus amado, em outras áreas quaisquer das suas vidas, que o Senhor possa, meu Deus, intervir poderosamente. Eu te apresento também, meu Deus querido, os demais ministérios, Pai, que tem pregado a Tua palavra, e em especial nessa noite o Ministério Batista Elcaná. Ó meu Deus, a igreja Caminhando com Cristo, o Pai, do pastor Silvano. Ó Deus amado, a labareda de fogo e unção do pastor Roberto e pastora Jane, Pai querido. Ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, todas as Assembleias de Deus, ó Deus querido e Pai Santo, a Igreja Santa de Israel, a Santa de Jesus Cristo, ó Deus, quantos e quantos ministérios, ó Deus, do Senhor tem separado, tem levantado, tem constituído, a Igreja Graça e Paz, meu Deus querido, Senhor Santo e Pai Santo, Todo-Poderoso. Toma, meu Deus, nas Tuas mãos, meu Deus, Senhor da glória, ó meu Deus, o ministério em obra de restauração, ó Pai querido, a Igreja Batista Adoradores de Deus, ó Senhor da glória, toma nas Tuas mãos, meu Deus, a tabernáculo da adoração, Senhor, meu Deus, acorde, meu Deus, a Batista Católica Anjo, Pai amado, ó Deus querido, meu Deus, em cada outro ministério que eu não citei agora por conta da lembrança, Pai, mas que o Senhor sabe e conhece todos eles, meu Deus amado. Entre com as Suas providências, a toda ação do mal, tudo aquilo que o inimigo tentou, arquitetou contra o Senhor, em nome de Jesus, a favor, nos alcançará, e nada, nem ninguém pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador, pedindo a Tua presença em nossa vida nessa noite, amém e amém. Pai, que a graça redentor, que as doces consolações do Espírito Santo, e a Igreja do Senhor diz: